Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque há bastante tempo eu tenho ideia de criar um canal para começar a falar alguns assuntos que eu me interesso, sobre política, sobre história, enfim, compartilhar as minhas ideias com vocês. E eu tava esperando mais ou menos o momento certo para começar, eu não sabia muito bem se eu começava agora, depois, por onde eu começava, o que que eu começava falando. E essa semana eu estava lendo este livro aqui, que é um livro que eu já gostaria de ler há bastante tempo, que é O Choque de Civilização, do Samuel Huntington. Eu não sei se é exatamente assim que se fala. E esse livro, ele é de um amigo meu, do Bruno, e ele me emprestou. E assim, fazia bastante tempo que eu gostaria de ler este livro, porque O Choque de Civilizações, para quem não sabe, ele é um livro que ele aborda basicamente o contexto mundial do fim da Guerra Fria, que o autor ele defende que os conflitos mundiais eles serão desenvolvidos a partir do choque das culturas e não mais dos polos ideológicos. E eu tenho bastante interesse em pesquisar, em saber coisas tanto sobre a expansão do Ocidente, quer dizer, do islamismo pelo Ocidente, pelo mundo, e também sobre a China. Eu gosto muito de ler, de pesquisar coisas sobre a China. Então esse livro eu já era bastante interessado em ler ele há um tempo. E esse ano, sobretudo com a invasão da Ucrânia, se tornou mais urgente ainda lê-lo para saber o que está acontecendo no mundo e para a gente ver como que está se desdobrando essas questões relacionadas ao conflito lá na Ucrânia. Porém, eu estava lendo aqui, e quando eu cheguei no capítulo 4 eu me deparei com uma parte muito mais interessante para pensar a realidade brasileira do que propriamente dos outros povos. Que foi o quê? O capítulo 4 ele se chama o devaneio, o desvanecimento do Ocidente. Poder, cultura e indigenização. Bom, e o que é o que ele chama de indigenização? Ele é um conceito do autor Ronald Doré, que ele fala da indigenização da segunda geração das pessoas, ou de certa forma das elites, dos países que eles deixaram de ser colonizados pelos países ocidentais e ou daqueles países que promoveram a modernização das suas sociedades tradicionais. Bom, para falar, enfim, do que é ocidental, do que não é, eu vou muito resumidamente falar a explicação que o autor trata das civilizações. Para o autor, as civilizações elas são muito baseadas na língua e na cultura dos povos, e basicamente existem as seguintes civilizações principais no mundo, que são os atores do mundo contemporâneo, que é a civilização ocidental, liderada pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, mas que também abrange países como a Austrália, a Nova Zelândia, as Filipinas, o Canadá, que estão ali na esfera das potências ocidentais, que seria o mundo das democracias liberais, o mundo desenvolvido capitalista. Existe a civilização ortodoxa, que é a civilização do cristianismo ortodoxo, baseado na Rússia, que envolve os países da Europa Oriental, a Grécia, os países que têm uma cultura eslava e, de certa forma, herdeiros da igreja bizantina. Tem a civilização islâmica, que é todos os países que são de maioria islâmica. A civilização cínica, que é baseada na China e na cultura confuciana e chinesa, países que a China influencia, como a cultura coreana e vietnamita. Existe a civilização japonesa, que é a única que representa um único país, que é o Japão. A civilização hindu, que é da Índia e do Nepal, baseada no hinduísmo. A civilização budista, que ela tem no Sudeste Asiático, um país como a Tailândia e o Myanmar, que é a antiga Birmânia, na Mongólia e também no Tibete, né? Já que o Tibete eles têm uma cultura separada da cultura da etnia Han da China, né? Eles seguem o budismo tibetano, então eles também fariam parte da civilização budista. E também existe ele caracteriza como outras civilizações, tanto a África subsaariana quanto a América Latina, onde os povos originários eles sofreram um processo de colonização e eles fazem parte então de uma seria um pouco de extensão da civilização ocidental, mas ele categoriza como uma civilização separada, né, que ela é diferente. Bom, aqui eu não queria falar sobre o choque de civilização em si, mas sobre o que ele fala do processo de indigenização, que é o quê? Essas sociedades
elas foram se modernizando a partir do momento que o Ocidente ele levou a tecnologia, as indústrias, as instituições ocidentais para essas sociedades, como a China, o Japão, as sociedades islâmicas. Só que no início do século XX, este processo de modernização e domínio do Ocidente ele foi muito intenso, mas na segunda metade do século XX, isso começou a ter um processo de diminuição, onde as elites, as novas elites, daí o que o Ronald Dohr fala da segunda geração da elite, que elas se tornaram, daí ele usa o termo indigenização, no sentido de que elas buscaram muito forte a sua cultura tradicional em oposição à civilização ocidental. E isso, por exemplo, ele cita o exemplo do Islã, né, do crescimento da importância do Islã nas sociedades que eram tradicionalmente islâmicas, muçulmanas, e sofreram uma grande influência do Ocidente. E daí eu gostaria de citar aqui 2 exemplos muito claros de onde isso ocorre. No Irã, né, que teve a Revolução Iraniana, e é interessante falar do Irã agora, porque nesse momento está ocorrendo uma série de protestos lá contra o uso do véu, contra o governo, o regime, né, que é muito atrelado ao fundamentalismo xiita. E até a década de 70, né, o fim da década de 70, o Irã ele era uma sociedade persa, uma cultura profundamente ocidentalizada. Então as pessoas usavam roupas ocidentais, tinha uma série de costumes, de práticas cotidianas do mundo ocidental, né, incluindo a família real, a família do Shah. E eles tiveram um processo de revolução popular, liderado por líderes religiosos, os ayatollahs, que eles instauraram uma república profundamente islâmica. Este processo também ele pode ser observado na Turquia, porque quando a Turquia, na Primeira Guerra Mundial, ela era aliada da Alemanha, o Império Turco-Otomano. Quando eles perderam boa parte da extensão daquilo que era o Império, né? Então, assim, onde eles dominavam outros povos, como os árabes, os libaneses, os sírios, eles perderam esse território. E o povo turco, que ficou onde hoje é a Turquia, eles passaram por um processo de ocidentalização e da instauração da República. E a República Turca, ela foi baseada muito na separação do Estado para a religião, né, e o processo de secularização da educação, dos meios de comunicação e da cultura como um todo. Só que nos últimos anos, e daí é interessante porque assim, o livro ele foi escrito no meio da década de 90, do meio para o final da década de 90. Só que assim, nos últimos anos, aqui, uns 3, 4 anos atrás, a gente viu cada vez mais a Turquia se tornando um país islâmico, né, geral, assim, a cultura, a política, né, a educação se tornando cada vez mais islamizada, em contraponto com a república secular que antes eles tinham. Então, o regime do Erdogan, agora na Turquia, né, que todo mundo fala assim, o Erdogan, ele está se tornando um ditador. E isso vem muito de encontro com a questão do fato de ele... de cada vez mais a influência da religião no governo. Ele também citou o exemplo da Índia, que já na década de 80 e 90, a Índia passava por um processo de hindunização da sociedade, assim, de transformar a sociedade mais hinduísta do que ela é. Do que ela já era, né? Assim, as instituições e tudo mais. E agora, né, na última década, o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, né, ele está sofrendo muitos ataques dizendo que ele está sendo muito fundamentalista hindu e tirando direitos da população muçulmana. Porque, assim, para quem não sabe, a Índia, e tem até o próprio nome, né, Índia vem de hindu, do hinduísmo, tanto do rio hindu quanto do hinduísmo, mas, assim, a Índia, ela é 80% hindu, cerca de 80% dela é hindu, mas ela tem uma população gigantesca. Então, assim, dos 1 bilhão e 300 milhões de hindus que existem, os cerca de 11 a 15% que são muçulmanos são cerca de 150 milhões de pessoas que na Índia são muçulmanas. A ponto de que a população muçulmana da Índia ela é a terceira maior população muçulmana do mundo, atrás apenas da Indonésia e do Paquistão. Então, assim, tem muito muçulmano lá. E esses muçulmanos, eles entram em choque
com o processo de cada vez mais o governo e a sociedade se transformarem muito atrelados à religião hindu. Bom, e daí o Huntington ele vai citando vários exemplos na sociedade chinesa, japonesa, e também é legal citar aqui o processo de indigenização dos países que faziam parte da União Soviética, né? Assim, quando a União Soviética ela caiu, ela deixou de existir, as sociedades que eram ali do leste europeu, que antigamente elas eram ortodoxas e elas passavam pelo todos os anos do comunismo, a igreja ela foi deixada muito de lado, elas se tornaram profundamente religiosas, profundamente seguidores da ortodoxia, de novo. E no centro da Ásia, países como o Cazaquistão, o Uzbequistão, que faziam parte da União Soviética, esses países eles se tornaram profundamente muçulmanos de novo. Né? Assim, aumentou muito o número de mesquitas nesses países e de seminários muçulmanos, porque as pessoas, depois que elas abandonaram a ideologia comunista como, digamos assim, visão de mundo, elas voltaram profundamente para que era a religião delas. Bom, e daí o autor ele vai falar que existe o paradoxo da democracia, que é o quê? Aqui eu vou ler um pequeno trecho que ele vai falar assim, olha, de que as sociedades, quando elas se tornam, elas importaram do mundo ocidental a democracia como um profundo valor, que era para ser defendido. As elites que eram atreladas ao mundo ocidental, a civilização ocidental, os colonizadores, elas importaram a democracia. Só que, por que isso é um paradoxo? O paradoxo, ele se apresenta quando a votação democrática faz com que a sociedade, o povo, digamos assim, de maneira geral, a cultura tradicional daquele povo, ele é muito mais tradicional, então ele vai negar esses valores ocidentais do que a elite gostaria que isso acontecesse. E a gente vê muito aqui no Brasil, e daí esse foi a ideia que eu trouxe para trazer do vídeo, depois dessa grande explicação, desse devaneio sobre o livro e sobre as civilizações, de que aqui no Brasil, nesse atual momento, a gente está vendo exatamente isso. Por mais que ele cita o Brasil, e depois eu vou falar a hora que ele cita o Brasil aqui no livro, a gente vê que esse processo de indigenização, ou seja, de negação dessa cultura ocidentalizada, importada dos países dominantes da Europa e dos Estados Unidos, aqui no Brasil hoje, neste nosso cenário, isso está muito forte. Digamos assim, a gente está exatamente no momento onde a gente vê a erupção disso na sociedade. Para quem está vendo esse vídeo depois, eu estou gravando ele entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição de 2022. Então, assim, eu não sei exatamente ainda quem vai ganhar a eleição, se vai ser o Lula ou se vai ser o Bolsonaro. No entanto, o indicativo que a gente tem do primeiro turno é que, principalmente nos cenários para deputados federais, governadores e senadores, a direita bolsonarista ela teve um grande avanço, né? Então, assim, esse valor tradicional atrelado à religião, ele teve um boom na sociedade, em contrapartida que esses conceitos, esse consenso, teoricamente assim, ocidentalizado de instituições atreladas ao grande poder econômico, à mídia e, de certa forma, uma ideologia importada dos países desenvolvidos, eles foram derrotados, principalmente na eleição do legislativo. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro, esse é do capítulo 4, da página 114, que diz assim: a democratização entra em conflito com a ocidentalização, e a democracia é, de forma inerente, um processo de provincialização e não de cosmopolitização. Nas sociedades não ocidentais, os políticos não ganham eleições demonstrando o quanto são ocidentais. Pelo contrário, a competição eleitoral os incentiva a compor sua plataforma com os elementos que eles acham que serão mais populares. E estes geralmente são de natureza étnica, nacionalista e religiosa. Bom, e aqui entra a análise que eu gostaria de fazer, é mais ou menos o cerne da questão, que a eleição no Brasil hoje, a gente vê que, de um lado, existe
um polo que se considera cosmopolita, atrelado à mentalidade dominante dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né, que ele fala de uma cosmovisão mundial, o que talvez a turma do Lá falaria que são os globalistas. E por outra, a gente tem um choque do que seria o Brasil profundo, né? E daí a questão aqui étnica, aqui no Brasil a gente não tem tanto um traço étnico na sociedade, assim, de dizer como os japoneses, como os chineses, que a gente é de tal etnia, mas eu vejo muito assim a criação basicamente de um Brasil agrário, de um Brasil que é atrelado ao agro, que está no interior, no centro-oeste, aqui no sul também, em regiões interioranas até do próprio estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. Também no norte tem a questão de, por exemplo, dos garimpeiros, né, que é uma coisa profundamente atrelada ao processo de colonização daquela área, daquela região do Brasil, e que é muito negado pela elite. A elite econômica ocidentalizada, ela nega isso o tempo inteiro. Então, neste processo, isso seria basicamente a nossa parte étnica, né? Assim, uma coisa nativista do interior do Brasil. Tanto que hoje, eu não sei se foi hoje ou foi ontem que o Bolsonaro se encontrou com vários cantores sertanejos, o Chitãozinho Chororó, o Leonardo, que dialogam muito, que são os representantes dessa cultura popular e anticosmopolita, né? Que no Brasil é mais ou menos assim, como a gente também se entende como parte do Ocidente, é mais fácil a gente entender como a civilização ocidental, esses que lutam por uma visão mais cosmopolita, em contrário da nossa visão nacional, tupiniquim, interiorana, do agro, do fazendeiro, né? Da pessoa que planta. O aspecto nacionalista, e daí é uma parte extensiva do que eu já tinha falado da questão étnica, mas a gente vê, por exemplo, no bolsonarismo, o profundo uso da bandeira do Brasil e de cantar o hino nacional, de fazer isso, trazer isso para a visão política deles. Em contrapartida, a esquerda ela não faz isso, ela não usa a bandeira do Brasil, ela não valoriza o hino nacional. Então, por isso que seria mais ou menos uma revolta contra a ocidentalização também, o uso ostensivo dos símbolos nacionais. E por último, a questão religiosa, né? Que eu acho que não precisa nem me alongar muito sobre isso, mas existe uma profunda noção de religião, de vivência religiosa em oposição à visão cosmopolita que hoje no Brasil é defendida digamos assim, pela parte intelectualizada da campanha do Lula. E depois, na outra página, ele vai falar o seguinte: nós estamos testemunhando o fim da era progressista. E isso é muito legal porque ele escreveu, de certa maneira, analisando várias sociedades do mundo na década de 90. E aqui no Brasil, principalmente com a chegada do PT ao poder em 2002, a gente, de certa forma, estava recém começando a era progressista. E hoje, né, a partir de 2018, ou talvez desde 2013, a gente começa a ver o progressismo caindo. Mas isso, como um fenômeno mundial, já estava ocorrendo. E ele fala, bom, nós estamos testemunhando o fim da era progressista, dominada pelas ideologias ocidentais. E estamos ingressando numa era na qual civilizações múltiplas e diversas irão interagir, competir, coexistir e se acomodar umas com as outras. Este processo global de indigenização se manifesta de forma ampla no renascimento de religiões. E daí ele vai falar uma coisa que tem um outro ator que fala do Le Revanche de Dieu. Eu não sei se é assim que se pronuncia em francês. Seria o Revanche de Deus. Que é o Gilles Kepel. Que ele fala que, basicamente, neste processo de modernização, isso gerou as pessoas elas estavam deixando as suas religiões tradicionais de lado. Então, no início do século XX, foi uma época profundamente marcada pelos processos de modernização e laicização das sociedades. Inclusive, os conservadores eles até ficavam preocupados, porque as pessoas iam abandonar a religião. Então, ele fala assim: as elites intelectuais pressupunham, de forma geral, que a modernização econômica e social estava levando ao fenecimento da religião como elemento importante da existência humana. Essa preposição era partilhada pelos que viam essa tendência com agrado e pelos que a deploravam. Os secularistas modernizadores
aplaudiam o grau com que a ciência, o racionalismo e o pragmatismo estavam eliminando as superstições, os mitos, as irracionalidades e os rituais, que constituíam o cerne das religiões existentes. A sociedade que estava emergindo iria ser tolerante, racional, pragmática, progressista, humanista e secular. Bom, e a gente vê o que basicamente é muito disso, o discurso da esquerda ele vem muito daí, né? No Brasil, de pensar que a sociedade ela vai se tornar menos religiosa, mais pragmática, mais secular e mais relativista também, né? Só que eles não contavam que isso não ia durar para sempre. E essa questão do revanche da religião, ele se dá de duas maneiras. Na maioria das sociedades, o anti-ocidentalismo ele se dá com a volta da religião tradicional. Como eu já citei o exemplo da Turquia, do Irã, tem outros exemplos como o Egito também, né? O aumento da participação dos religiosos no governo egípcio. E na Índia, nos estados comunistas, que deixaram de ser comunistas com o fim da União Soviética. Então, assim, na maioria dos países, a revanche de Deus ela se dá baseada na volta ao poder e ao centro da sociedade da cultura, da religião tradicional daquela cultura. No entanto, em algumas regiões, não. Isso se dá com a mudança da religião, com a troca da religião. E daí ele cita o exemplo muito claro da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul ela sempre sofreu influência da China, do confucionismo, taoísmo, e por muito tempo a religião dominante dela foi o budismo, né, na sociedade tradicional da Coreia do Sul. Só que, a partir da década de 50, 60, com o processo de industrialização da Coreia do Sul, ela teve um aumento muito grande do número de cristãos, tanto católico quanto protestantes. Isso fez com que a sociedade sul-coreana também ficasse muito marcada pelo processo de aumento da sua religião, da sua religiosidade no período moderno. Na medida em que ela se modernizava, ela também se tornava mais religiosa do que ela foi anteriormente. E daí o autor ele vai falar que a própria modernização ela causou, foi um efeito colateral dela, o surgimento o aumento da religiosidade das pessoas. Por quê? Porque no mundo moderno, as pessoas foram tomadas por incertezas que levaram as pessoas a precisarem buscar um novo norte. Então, assim, o processo de urbanização muito acelerado, da industrialização e da mudança da realidade do trabalho. Então, as pessoas elas nasceram numa sociedade muitas vezes agrária, elas plantavam e ao longo da vida delas elas tiveram que ir embora para a cidade, elas precisaram trabalhar numa fábrica, muitas vezes elas não tinham aqueles conhecimentos. Elas viram também o crescimento da mídia de massa, então a cultura ostensivamente, assim, muitas vezes produzida a partir do Ocidente, né, dos Estados Unidos e da Europa, chegando naquelas sociedades muito tradicionais, com outras regras, com outras coisas para valorizarem, muitas vezes até outra estética, né, as roupas, elas têm muita influência disso, os hábitos da juventude, digamos assim, as formas de divertimento, elas são profundamente... as pessoas de sociedades tradicionais elas são profundamente atingidas por isso e elas se sentem perdidas. E isso faz com que elas voltem a buscar aquilo que dá conforto, que traz paz, que traz um sentido de comunidade. E isso tem muito a ver também com o Brasil, né? E daí, aqui ele fala da questão na página 120, sobre a revalorização da religião. Ele fala, de modo mais amplo, o ressurgimento religioso em todo o mundo é uma reação contra o secularismo. E daí isso a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, de agora, né, a luta contra a tentativa de secularização da sociedade, de tirar, por exemplo, os símbolos religiosos dos lugares públicos, de tirar do espaço público qualquer menção a Deus ou a religião. E ele continua, tá, é uma reação ao secularismo, ao relativismo moral e à autoindulgência, bem como a reafirmação de valores de ordem, disciplina, trabalho, auxílio mútuo e solidariedade humana. Os grupos religiosos satisfazem necessidades sociais deixadas carentes pelas burocracias do Estado. Isso é uma coisa que é muito discutida no Brasil, a gente sabe disso, e quem acompanha, por exemplo, o crescimento das igrejas evangélicas
claramente conhece isso, né? Quem estuda um pouco que normalmente nas periferias as igrejas são mais fortes. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito forte na Baixada Fluminense e em municípios como São Gonçalo o tamanho das igrejas evangélicas, porque é justamente onde o Estado deixa as pessoas abandonadas. Dentre elas, se inclui a prestação de serviços médicos hospitalares, jardins de infância e escolas, assistência aos idosos, socorro imediato em terremotos e outras catástrofes, e assistência social durante períodos de privação econômica. Claro que aqui ele está falando de uma realidade mundial, então ele fala até questão de terremotos, né, porque ele está fazendo uma análise do mundo inteiro. E isso é muito interessante, muito legal, porque ele está fazendo essa análise na década de 90 de todas as civilizações do mundo, né, das que estão em contrapontos com a ocidental. Só que isso é tão atual no Brasil que, assim, chega a ser meio chocante. Porque a gente vê que parece que a história ela já estava escrita na década de 90, e se a gente, lá na década de 90, tivesse lido isso e pensado que isso não tinha acontecido com o Brasil ainda e estava para acontecer, a gente conseguiria antecipar grande parte do que está acontecendo agora, né? Dessa revolta digamos assim, da população comum contra a elite cosmopolita, contra as pessoas que importam a ideologia ocidental, né? Basicamente, assim, dos Estados Unidos, a ideia do Partido Democrata, talvez uma ideia do Partido Socialista Francês. A gente vê também o ambientalismo, né, como uma grande ideologia ocidental. É uma importação que tem feito para nossa sociedade. Daí a gente vê a grande defesa disso que o presidente da França faz, né? Então, assim, e as pessoas estão se revoltando contra isso. E é muito interessante porque quando o autor ele fala lá do paradoxo da democracia, ele fala que eu lembrei de que a Márcia Tiburi esses dias ela tweetou lá que ela preferiria que as urnas fossem fraudadas do que ela descobrisse que o povo era tão reacionário assim. E é muito interessante porque é exatamente isso, sabe? O povo ele é mais conservador, então ele vai se revoltar contra a elite. Enquanto que a elite está lá sofrendo porque elas gostam da democracia, eles falam bem da democracia, mas elas não suportam a vontade popular que vai contra os valores universalistas que eles defendem. Os movimentos de civilização religiosa são antisseculares, anti-universais e, com exceção das manifestações cristãs, anti-ocidentais. Além disso, se opõe ao relativismo, ao egoísmo e ao consumismo, associado com o que Bruce B. Lawrence denominou de modernismo em contraste com a modernidade. De forma geral, eles não rejeitam a urbanização, a industrialização, o desenvolvimento, o capitalismo, a ciência e a tecnologia, e o que isso implica para a organização da sociedade. Depois ele vai falar que existe uma diferença entre a modernidade e o modernismo, porque esses movimentos de revalorização religiosa, eles não são propriamente contra aquilo que a modernidade representa do ponto de vista da industrialização, da urbanização, das tecnologias, do capitalismo. Mas eles rejeitam uma série de valores como que são tidos como ocidentalizados, como a relativização dos seus valores tradicionais. E ele fala, inclusive, que um exemplo de que os religiosos eles não rejeitam a modernidade em si, mas um modernismo, que é o fato de que as religiões tradicionais elas incorporam as tecnologias nas suas pregações. E ele cita o exemplo dos televangelistas da América Central. E daí eu fiquei pensando, bom, provavelmente se ele analisasse de novo aqui o Brasil, ele também ia citar o exemplo dos televangelistas no Brasil. Porque a gente tem muitos canais de televisão e estações de rádio que são de igrejas, né, de instituições religiosas, e que eles usam essa modernidade para se propagar. E agora na internet eu acho que é o maior exemplo disso, né? Muitos influencers são evangélicos. Bom, mas um último trecho que eu gostaria de ler do livro é o que fala assim: a religião autóctone ou importada proporciona os meios e os rumos para as elites emergentes nas sociedades que estão se modernizando. Ronald Doré observa que a atribuição de valores a uma religião tradicional é uma reivindicação de paridade de respeito, afirmada contra outras nações dominantes, e muitas vezes, de modo simultâneo e mais imediato, contra a classe dominante local, que abraça os valores e estilos de vida dessas outras nações dominantes.
É um pouco do que eu falei sobre o ambientalismo, né? Enquanto que as pessoas elas se opõem ahn, a essa noção de que não é propriamente uma coisa só do país, digamos assim, o ambientalismo ele não está só presente na França, mas na elite intelectual brasileira. E aqui no Brasil, a gente tem, digamos assim, uma dificuldade de se entender como fora da sociedade ocidental, e até porque a gente deixou de ser uma colônia há muito tempo. No entanto, a gente vê que parte da ideologia, por exemplo, a cultura woke, ela é importada dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, assim, e isso a religião ela vai se opor muito fortemente. E agora, o último trecho, que já é o fim da página 124, diz o seguinte: neste sentido, a revitalização das religiões não ocidentais é a mais forte manifestação de anti-ocidentalismo nas sociedades não ocidentais. Esta revitalização não é uma rejeição da modernidade, mas sim uma rejeição do Ocidente e da cultura secular, relativista e degenerada associada ao Ocidente. Então, é basicamente a noção de que a ideologia ocidental ela é degenerada, ela é relativista, que faz as pessoas se atrelar tanto à sua cultura tradicional, né, que era o processo de indigenização, quanto à sua religião. E eu trouxe essa questão porque a minha ideia é falar sobre vários assuntos de pensar a sociedade, a religião, a cultura atual e principalmente focada no estado do Rio Grande do Sul. E daí, assim, eu vi que muitas pessoas elas ficaram muito preocupadas e pensando o que será do Brasil a partir do crescimento e da consolidação do bolsonarismo e também desse novo momento político que a gente vive. E então foi muito legal trazer esse nosso momento como a perspectiva de que ele faz parte do momento histórico de todos os países do mundo, ou se não da maioria deles. E que o nosso processo aqui, ele é muito parecido com outros processos. Né? Então, assim, quando a gente coloca em perspectiva que a gente faz parte de um algo maior e que ele foi, inclusive, identificado anteriormente por quem se propôs a estudar os fenômenos sociais, culturais e políticos, a gente tem mais ou menos uma bússola de direção para o que a gente vai, de que forma a gente vai se posicionar nesse meio, né? Então, assim, não teria muito uma conclusão, mas seria mais uma forma de trazer um pensamento, um quesito para discussão, né? Da gente pensar qual é o que a gente quer enquanto sociedade e enquanto grupo político, enquanto comunidade, e aonde, digamos assim, esse processo de contrariedade entre o que é nosso, o que é cultural da gente, o que é tradicional, versus o que é importado, o que é ocidentalizado e o que não tem a ver com a nossa cultura, né? Como a gente vai se guiar nesse choque de perspectivas, né? Uma muito mais popular, interiorana e tradicional e outra muito mais da elite importada de quem vê a sociedade de cima para baixo, né? Então era isso o meu primeiro vídeo, eu acho que já deu bastante, eu já me estendi demais, mas deixe seus comentários aí, o que vocês acharam, se inscreva aqui no meu canal e eu não sei com que regularidade eu vou conseguir postar mais coisas, mas eu espero contribuir com alguma discussão, com algum pensamento, então é importante essa troca de vocês comentarem aqui, deixarem o que vocês pensam a respeito desse tema, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.